Olá a todos, me chamo Franciele Alves e sou professor de vocês do curso de Agente de Inclusão Digital em Centros Públicos de Acesso à Internet. Vamos trabalhar disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação, TIC 2. Hoje, na nossa primeira aula, vamos trabalhar as ferramentas Word e Excel. Um breve histórico sobre essa ferramenta. A Microsoft, desde 89, vem trabalhando nessa questão de criar um pacote com essas soluções. A ideia iniciou lá em 83, então é uma ideia já um pouco mais antiga, mas que ela vem sendo atualizada. Aqui vocês podem ver a primeira versão do Word que foi criada. O Excel, que é a outra ferramenta que nós vamos trabalhar, é um pouquinho mais recente, ela é de 85. Ela foi estreada pelo Macintosh. E aqui é a nossa primeira visão da nossa ferramenta Excel. O que nós temos que ter em mente é que no decorrer da história nós tivemos várias versões do Office, desse pacote, que não só tem o Excel com o Word, mas tem várias outras ferramentas, e que essas ferramentas, conforme elas vão passando de versão, elas têm modificações, atualizações. Vamos falar agora da ferramenta Word. O Word é nada mais é do que um editor de texto que auxilia os usuários, e ela tem a janela do Word, ela é bem legal, bem fácil, intuitiva de você trabalhar. Na tela inicial aqui, onde tem documento Microsoft Word, é o nome do documento que você salvou, chama de barra de título. Você tem uma barra de rolagem que você pode navegar. Você tem as abas, onde tem nessas abas, cada aba é responsável por uma função. Você tem guias de acesso rápido aqui na parte superior, que é para salvar. Você tem uma régua para você ter noção. E você tem a barra de status, que diz quantas palavras, o modo de exibição e a linguagem que você está utilizando. Para criar um novo documento é muito simples, você vai em arquivo, novo documento, e aí você vai ter um arquivo novo. Quando você for salvar um documento, você também vai em arquivo, aí você tem a opção salvar e salvar como. Quando você utiliza salvar, ele já tem que ter salvo a primeira vez, e aí ele só vai atualizar com a versão que você está trabalhando. Se você utilizar a ferramenta salvar como, você pode alterar o nome e o local onde você salvou o seu arquivo. Lembrando que você tem que dar um nome para esse seu arquivo, e hoje a extensão utilizada é DocX. Alguns ainda trabalham com a versão Doc, porque nas versões anteriores a extensão era Doc, e agora nas versões mais atuais é DocX. Lembrando que as versões atuais aceitam tanto Doc como DocX. Aqui eu coloquei algumas teclas de atalho para depois vocês navegarem, visualizarem. Você tem recurso de recortar, copiar e colar o texto. Você pode selecionar o texto e utilizar o botão direito do mouse, ou você pode utilizar o menu editar. Você pode copiar e colar em outro local, você pode recortar, retirar aquele texto dali e colocar em outro local. Tem alguns atalhos que aqui eu estou deixando disponíveis para vocês, Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. Você tem a ferramenta de formatar documento, onde você pode formatar a cor da fonte, tamanho da fonte, espaçamento. Isso tudo está na guia formatar. Aqui é um exemplo de como você pode formatar o texto. Você vai lá em formatar, estilo de texto, seleciona primeiro o texto, obviamente, depois você vai em formatar em estilo, e você pode alterar, por exemplo, a cor desse texto. Você tem várias opções pré-definidas, ou você pode utilizar um gradiente de cores. Para você tem outras ferramentas como Realce. Às vezes você quer dar um destaque, você seleciona o texto e clica nesse ícone aqui, Realce, que ele vai deixar o texto marcado. Aqui no caso está utilizando a cor amarela, mas você pode utilizar a cor que você desejar. Você pode também utilizar o recurso de negrito, itálico e sublinhado. Basta para isso selecionar o texto e utilizar essas guias, o END de negrito, o I de itálico e o S de sublinhado, todos disponíveis lá na guia início. Você tem a opção de alinhar os parágrafos, você seleciona o parágrafo que você quer alinhar, e você tem o alinhamento à esquerda, o centralizado, o alinhamento à direita e o justificado, também disponível lá na guia. Você tem a opção de inserir imagens, tabelas, tudo isso lá na guia inserir. Formas como círculos, quadrados, retângulos, ícones, gráficos, mídias como vídeos, como áudio, comentários, cabeçalho, rodapé, número de página, caixa de texto, tudo isso você pode inserir, equações, você pode inserir lá na guia, inserir no seu documento que você está criando. Aqui é um exemplo de você inserir uma forma, e tem retângulo, enfim, você tem essas opções aqui que você pode estar inserindo. Um recurso bem legal é o Word Art.
que na verdade é um conjunto de textos já pré-formatados com alguns efeitos especiais. Então você seleciona o texto, vai nesse azinho aqui do WordArt e você vai clicando nessas formatações aqui, nesses exemplos, e você vai vendo como é que o seu texto funciona. Na barra de formatação você tem a opção de inserir marcadores, marcadores como tópicos, marcadores com numeração. Às vezes você quer fazer uma lista de algum item, quer numerar. Você tem aumentar ou diminuir o recuo para a esquerda, para a direita. Você tem a opção de ordenar de forma crescente ou decrescente, e você tem um recurso de parágrafo, onde você visualiza aonde tem quebra de linha, onde é que você deu um espaçamento maior. Tem esse ícone que é bem legal, você seleciona o texto, por exemplo, eu escrevi tudo em minúsculo e eu queria que a primeira letra de cada palavra fosse maiúscula. Você tem essa opção, você seleciona o texto e vai nesse ícone aqui, onde você pode colocar a primeira letra da frase em maiúscula, você pode colocar ela em minúsculo, alternar entre maiúsculo e minúsculo, enfim, você tem essas opções de formatação. Aqui eu coloquei um conjunto de atalhos mais amplo para você trabalhar, que também conta com os itens de formatação. Esses atalhos são bem úteis para a questão prática, né? Você vai ganhando habilidade com o uso da ferramenta. Depois vocês verifiquem e pratiquem, tá bom? Vamos trabalhar agora a ferramenta. O editor de texto Word ele é bem maior do que aquilo que eu falei. Mas enfim, os pontos importantes da ferramenta eu trabalhei com vocês. Para vocês se ambientarem, eu sugiro que vocês utilizem. Tem hoje o Google Docs, que vocês podem estar utilizando, que é gratuito, e tem todas essas ferramentas que eu coloquei. Basta ter um e-mail no Gmail e você tem essa ferramenta disponível. E você tem o Microsoft 365, que é o Microsoft Online, que também você pode fazer uma conta da Microsoft e você consegue utilizar ele com algumas limitações, obviamente, mas você também consegue utilizar ele de maneira online. Você não precisa mais comprar ou utilizar no seu computador, basta ter internet. Inclusive, você tem aplicativos hoje para o seu próprio celular. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês, se você tiver um celular, por favor, tentem baixar o Microsoft Word 365 e vocês acessem também, criem um e-mail no Gmail, por favor, baixem o Google Docs, Google Planilha, que vocês vão conseguir no celular de vocês, de maneira gratuita, testar tudo isso que eu estou apresentando para vocês, tá bom? Então vamos trabalhar agora o Microsoft Excel, que é a mesma coisa do Google Planilha. Ele trabalha com ele é uma planilha eletrônica, obviamente, onde a menor unidade que ele trabalha é a célula. Então, cada quadradinho desse, ele é como se fosse o produto cartesiano. Então, A1 é a primeira célula, A2 é a célula logo abaixo do A1, B1 é a célula logo ao lado da célula A1. Você sempre trabalha com linhas e colunas. Você tem as abas com as ferramentas, é bem parecido com o Word, a divisão das abas. Você tem sempre a área onde você vai ter a primeira, que é a área de formatação, onde você pode colar, recortar, copiar, colar. Em seguida, você tem a opção de formatar, que é nessa segunda aqui. Você pode mudar a letra, você pode aumentar, tornar maiúsculo, minúsculo, negritar, sublinhar. Mesma coisa que você conseguia fazer hoje, você consegue fazer aqui no Excel também. Você tem a opção de alinhamento, que é a mesma coisa que a gente trabalhou lá, alinhar à esquerda, alinhar à direita, alinhar centralizado. Você tem uma outra forma de alinhamento, que é o alinhamento vertical, que é você colocar no topo, no centro ou no rodapé. Você tem as ferramentas de quebra automática de texto. Às vezes você tem um texto muito grande, ele está passando a tua célula e você quer que ele quebre automaticamente. Você tem a opção de mesclar e centralizar. Você seleciona mais de uma célula para você fazer um título, por exemplo. Você usa essa opção mesclar e centralizar. Você tem as ferramentas de conversão de moeda. Você tem o cálculo de percentual. Você tem a inserção de zeros. Você tem diminuição e aumento de casas decimais. Você tem a ferramenta de formatação condicional, que é muito importante você colocar condições diante dessas ferramentas. E você pode inserir e excluir linhas e colunas, como eu falei para vocês. Aqui na parte de baixo você tem as planilhas. Isso tudo é uma área de trabalho, é uma parte de trabalho do Excel, mas para cada parte de trabalho você pode ter várias planilhas dentro dessa pasta. Aqui no caso a gente está trabalhando com a planilha 1, você pode inclusive renomeá-la. Vamos continuar. Nós temos também, como eu falei para vocês, aqui eu já tinha dito, dos menus 1, 2, 3, 4, 5, vamos pular essa parte aqui. Na aba inserir, que é uma segunda, você pode inserir tabelas, ilustrações,
Você pode inserir gráficos, muito importante essa parte de gráfico, porque como a gente vai trabalhar com dados matemáticos e às vezes você quer fazer uma estatística, uma tabela, uma planilha, você pode gerar gráficos a partir desses dados. Basta que para isso você selecione os dados que você quer e vem aqui inserir gráfico. Você tem gráfico de coluna, em linhas, em pixels, em barra, de dispersão. Você pode fazer links. Você pode inserir caixas de texto, cabeçalho, rodapé. Aqui também tem o Word Art, que eu mostrei para vocês, que é aquela ferramenta de dar um efeito especial no texto. Você pode inserir objetos e símbolos aqui também. Você pode também, na aba Layout, você pode configurar temas, configurar página, dimensionar, ajustar, opções de planilha, organizar. Tudo isso você pode trabalhar nessa parte de Layout aqui. Tamanho, ajuste, largura, é a parte, digamos assim, de layout mesmo, de design da página. Você tem a parte das fórmulas, você tem aqui a autossoma, que é essezinho aqui. Você tem a parte que tem um monte de função já pré-definida, né? O Excel traz um monte de função, soma, média, mediana, conte-se, então são várias funções que já tem pronto. O que vocês têm que fazer, pessoal? Buscar conhecer o máximo de funções disponíveis para que vocês possam estar trabalhando de maneira mais efetiva com o Excel, tá bom? Você tem a parte de dados, aqui é quando você quer importar dados, por exemplo, você quer importar um dado, classificar, fazer um filtro, você pode importar dados de outro banco de dados, por exemplo, para você trazer e importar. Você pode fazer testes, hipóteses, enfim, você pode fazer várias ferramentas como se fosse um banco de dados aqui, que você pode estar agrupando, desagrupando, enfim, são várias ferramentas para análise de dados. Na parte de revisão tem aquela parte de revisar ortografia, tradutor, inserir comentários, enfim, proteger planilha, é importante, às vezes você não quer que a planilha seja alterada, somente pessoas com senha possam ter acesso. E na aba exibição é a forma como você vai exibir essa planilha, beleza? Depois vocês, então tá bem detalhado no slide, depois vocês deem uma checada aqui, como eu falei, baixe no seu celular e teste cada uma dessas abas, tá bom? Vamos para a parte de manusear a planilha. Uma das opções que você tem é renomear. Lembra que eu falei para vocês que cada parte de trabalho tem várias planilhas? Você pode renomear essas planilhas. Então você basta que você clique com o botão direito lá na abazinha e você vai ter a opção de inserir planilha, excluir, renomear, mover ou copiar. Você pode fazer uma cópia daquela planilha, enfim. Você pode proteger e por aí vai. Mudar até a cor da abazinha que apresenta a sua planilha. Aqui é um exemplo de inserir dados. Basta você clicar numa célula e digitar o que você desejar. Por exemplo, aqui no caso eu digitei meu nome, apertei Enter, e aqui no outro caso eu digitei número. Lembrando que o número vai estar sempre alinhado à direita, e enquanto quando você digitar caracteres string, ele vai alinhar à esquerda. Vamos imaginar que eu digitei um texto aqui com novos caminhos EAD, Franciérico, Excel. Opa! Queria inserir um dado antes do Franciérico, eu queria botar professor. Como é que eu faço? Eu apago tudo? Não. Você seleciona a linha que você quer inserir, no caso Franciérico, e aí você bota a opção inserir, ele te dá a opção acima ou abaixo. Você bota inserir uma linha acima, que aí você vai conseguir inserir a linha como está visto nessa segunda figura aqui. Tudo bem? Você pode, assim como você insere linha, você pode inserir coluna também. Basta você selecionar a coluna que você quer, mais uma vez, botão direito, inserir. Bem simples. Formatar a célula, mesmo critério. Seleciona a célula que você quer e aí você pode alinhar, botar negrito, mudar a fonte, mudar a borda, os padrões, enfim, toda aquela parte de formatar que eu mostrei para vocês. Basta que você selecione a célula ou as células que você deseja e faça essa formatação. Aqui é um exemplo que você quer formatar uma célula, você tem a opção de número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento, onde o número você vai dizer que se ela é uma moeda, se ela é contábil, se ela é um texto, você pode já dizer isso previamente. Basta que você clique no botão direito na célula e clique em formatar células, ou na guia formatar células. Em alinhamento você alinha a esquerda, direita, vertical, horizontal. Fonte é o tipo da fonte, o tamanho, a cor. A borda, se ela vai ter borda, se não vai, qual é a espessura. O preenchimento, se ela vai ter algum preenchimento, alguma tonalidade ou não. E se você quer proteger aquela célula ou não. Como eu falei para vocês, os alinhamentos tem a opção de quebra automática de texto. A fonte, como eu falei, você pode, a fonte vai mudar a cor, a borda é a questão da espessura, se vai ter linha, se não vai, se vai ser totalmente ou só embaixo. Você tem uma opção que é a formatação condicional. Essa formatação condicional é quando você quer que a sua célula tenha um determinado destaque baseado em uma condição. Aqui nesse caso, selecionei minha coluna C.
e botei botão, vou lá em formatação, condicional, aí realçar regras de célula e tem igual a. Quando eu botar a condição, valor da célula é igual a, no caso 31, por exemplo, ele vai fazer o seguinte, opa, ele quer que na célula 31 eu bote uma cor, onde tiver a célula 31 na coluna C, ele quer que eu bote ele em vermelho. E aí ele faz esse destaque automático para você. Isso é muito importante quando você quer saber, por exemplo, você é professor, quer colocar a nota dos alunos, olha, coloca a nota vermelha onde for menor do que 7. Ele já vai deixar tudo vermelho, você já vai saber quais são aqueles alunos que precisam ou não de nota visualmente. Fórmulas, que é o grande foco do Excel, você tem várias fórmulas disponíveis. E aqui você tem alguns operadores matemáticos. Lembrando que todas as fórmulas do Excel, obrigatoriamente, eles têm que começar com sinal de igual. E aí você vai buscar conhecer todas as fórmulas, como soma, subtração, divisão e tal. Você pode utilizar os sinais ou utilizar as funções já pré-definidas do Excel. Tá bom? Algumas funções semelhantes às funções matemáticas, tem uma função nome, por exemplo, soma, aí ele calcula a soma, as funções já vêm pré-definidas, média, máximo, mínimo. Lembrando que você vai ter que dizer qual é o intervalo. Quando você usa ponto e vírgula, você está dizendo aqui nesse caso, soma A3 a ponto e vírgula 5, você está somando somente a célula A3 e a A5. Quando você usa dois pontos, você quer um intervalo. Então é soma da A3 até a A5. Isso vale, esses dois pontos e o ponto e vírgula vale para qualquer fórmula que vocês venham utilizar. Tem as funções condicionais. Se você coloca uma condição, faz um teste lógico e coloca o que vai acontecer se o valor for verdadeiro e coloca o que vai acontecer se o valor for falso, conforme a gente está vendo aqui. Não se preocupe que esses slides vão estar disponíveis e vocês vão poder praticar ele, como eu falei para vocês. Aqui é um exemplo. Ó. Se D3, a célula D3, for maior do que, aí ele coloca 5, ele coloca aprovado. Se for menor, reprovado. É só um exemplo de como você pode estar utilizando. Tem outras funções condicionais. Conte se, por exemplo. Conte se entre A3 e A7 você tiver um nome chamado bolsa. Então ele vai contar quantas vezes a palavra bolsa aparece aqui nesse caso. Então aqui tem soma-se, conte-se, você pode utilizar condições e em cima dessas condições realizar uma operação. Aqui é mais um exemplo, some-se entre B5, lembra que os dois pontos é um intervalo, entre B5 e B10, nós tivermos o EA, nós vamos ter que somar o quê? Soma de C5 a C10. Então, se entre B5 e B10 aparecer a palavra EA, ele vai somando os valores. Então ele vai somar 230, vai somar 250, vai somar 75 e vai somar 215. Isso tudo de maneira automática. Vocês estão vendo que ele coloca aqui o intervalo, aqui ele coloca a condição e aqui ele coloca onde é que ele quer que opere, quais são os valores. Então é isso, pessoal. Essa aula é para apresentar a vocês todas as funções brevemente de Word e Excel. Vocês têm isso disponível tanto no Google Docs e Google Planilhas, como no Office 365, vocês podem baixar no celular de vocês. Nos slides vocês vão ter isso disponível, todas essas funções. Então espero que vocês pratiquem. Muito obrigado e até a próxima.